Olá, hoje o vídeo é sobre uma das grandes mentiras propagadas por algumas feministas, por alguns masculinistas e por alguns coaches de relacionamento. Bem, alguns deles, eu digo que talvez a maior parte deles falam que a pornografia não faz mal, que a pornografia é inofensiva. Isso não é verdade. Estudos mostram que a pornografia faz muito mal para relacionamentos e que a pornografia também está relacionada à violência sexual contra mulheres e crianças e até contra meninos também. Então, assim, quando vocês virem algum coach de relacionamento propagando a pornografia, caiam fora. Quando vocês virem alguns canais masculinistas propagando o uso ou que as pessoas assistam, troquem relacionamentos por sites Xavier Vídeos ou relacionamentos com prosti, pensem duas vezes os danos que essas coisas causam à sociedade, não só em termos de relacionamento, péssimos relacionamentos, divórcio, mas também em relação à violência e o número de estupros e crimes cometidos em geral. Hoje em dia, dezenas de estudos mostram que a pornografia tem relação com a violência em geral. Inclusive, muitos predadores sexuais, estupradores e assassinos, eles consomem pornografia antes de cometerem os atos. Então, eles assistem e cometem os atos. Então, se vocês colocarem no Google, existe uma série sobre pornografia, malefícios do Brasil Paralelo, mas existem outros canais também que já abordam esse caso. E se vocês digitarem estudos científicos, como a pornografia faz mal, pornografia é cultura do estupro, a naturalização de práticas de violência contra mulheres, suas implicações na saúde mental. Talvez você se ache uma pessoa muito boa. Talvez você tenha a visão que não estou fazendo nada de mal para ninguém, mas está sim, porque a pornografia tem a ver com lavagem de dinheiro, com tráfico humano, com pedofilia, tem muita coisa envolvida. Então, vocês podem ver que existem algumas relações entre crime e a indústria, essa indústria do sexo. Inclusive, tem um inquérito que mostrou que a máfia decidiu expandir sua atuação, começou a investir em negócios no Brasil, envolvendo sexo. A indústria do sexo é o caminho mais fácil para a lavagem de dinheiro. A produção de revistas e filmes, por exemplo, dá suporte ao tráfico e à extorsão. Relação com crimes. O procurador também citou que pesquisas norte-americanas, segundo as quais 70% dos criminosos que cometeram estupro ou abuso eram viciados em pornografia, e seus crimes espelhavam a prática. O professor e escritor Cláudio Rufino acrescentou que em suas pesquisas mostram que 86% dos criminosos sexuais utilizaram e utilizam pornografia antes dos seus atos delituosos ou durante os crimes. Então, assim, não adianta achar que você é uma pessoa boa se você promove um mercado imundo desse. A pornografia é a teoria e o estupro a prática. Bem, a gente não quer dizer que toda pessoa que consome pornografia, ela é um abusador ou ela vai ser um abusador. Mas todos os abusadores consomem pornografia. Então, assim, por que você vai promover um mercado desse que faz coisas terríveis com mulheres, com crianças e até com os próprios homens, porque de certa forma prejudicam a vida do homem também. A partir do momento que o homem acaba se tornando uma vítima no sentido de não consegue se livrar disso e ele se consome nisso. E não consegue ele acaba desenvolvendo até doenças mentais também. Bem, aqui um professor universitário, ele fala de uma entrevista reveladora que ele fez com a doutora Mary Ann Leyden, diretora do programa de trauma sexual e de psicopatologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Pensilvânia. Já tive ocasião de citar o trabalho dela sobre pornografia e violência antes e quis descobrir em primeira mão o que os estudos tinham revelado. Quando perguntei à doutora Leyden, ele aqui pergunta quando começaram os estudos entre a relação entre violência e pornografia. Ela responde,
como psicoterapeuta há 30 anos, comecei a tratar pacientes que tinham sido vítimas de violência sexual e senti-me particularmente tocada pelos danos que a violência sexual nelas tinha causado. Depois de mais de Nos 10 anos atuando na área, finalmente percebi que jamais tinha tratado um único caso de violência que não envolvesse pornografia. Alguns casos eram de estupro, outros de incesto, outros de abuso infantil, outros de assédio sexual, mas apesar da diversidade de casos, a pornografia estava presente em cada um deles. Assim, pareceu-me haver ali alguma relação. Com o passar do tempo, comecei a me interessar pelos aspectos comuns aos criminosos sexuais, porque me dei conta de que jamais resolveríamos o problema da violência sexual tratando uma por uma as vítimas que foram atingidas por ele. Havia terapeutas suficientes no mundo, mas havia, isso sim, demasiadas vítimas no mundo. Não podíamos resolver isto tratando cada vítima em particular. Era necessário ver as coisas de cima e descobrir qual era a causa geral do problema. Jamais tinha tratado um único caso de violência sexual que não envolvesse pornografia. E como a doutora Leiden descobriu, a indústria pornográfica que estava por trás de tudo. Os homens não nascem estupradores, disse-me ela, mas por algum motivo, muitos deles tendem a cada vez mais justificar a violência. Por quê? Porque a pornografia transformou o corpo das mulheres, das meninas em mercadoria. A pornografia está moldando a forma como os homens veem as mulheres. Trata-se de um produto, disse enfaticamente a doutora Leiden. É todo um negócio e creio que muitos rufiões deixariam de o fazer se não houvesse dinheiro envolvido, mas se trata de um negócio e a partir do momento que se diz que isso é um produto, que é algo que se pode comprar, então é algo também que se pode roubar. As duas coisas estão entrelaçadas. Se você pode comprá-lo, pode também roubá-lo, e até melhor. E até melhor que roube, porque não será necessário pagar por ele. Assim, a indústria da exploração sexual, seja um clube de strip, seja uma prostituição ou pornografia, onde você compra a violência sexual, o estupro, o abuso, o assédio, é onde você rouba. Estas coisas estão indissoluvelmente ligadas. Não há maneira de traçar uma linha de demarcação clara entre o estupro e a prostituição, entre a pornografia e o abuso de menores. Estudos mostraram também que aqueles que costumam ver pornografia não violenta são mais propensos a apoiar afirmações que promovem o abuso e agressão sexual de mulheres e meninas, já que a pornografia em geral retrata um desequilíbrio de forças, em que os homens são dominantes e as mulheres submissas. É claro que nem todo usuário se tornará um abusador, mas isso não significa que o consumo de pornografia não esteja associado a uma onda de violência em grande escala. A grande maioria do conteúdo pornográfico visto por milhões de pessoas todos os dias ensina que a humilhação e a violência fazem parte daquilo que o sexo normalmente deve ser. E essa educação está mudando o que acontece dentro dos quartos dos casais em todo o mundo. O consumo faz com que seja mais difícil para homens sentirem-se excitados, a menos que possam fazer, chegando até a fazer as mulheres pensarem que devem entrar no jogo. Existe uma série interessante de estudos que jogam um pouco de luz sobre o que se dá esse fenômeno. Os pesquisadores mostraram aos voluntários algumas imagens de conteúdo levemente sexual, de homens e mulheres em trajes de banho ou apenas de roupas de baixo. As imagens eram vistas de cabeça para baixo, de cabeça para cima. E depois, os pesquisadores observaram os processos que tinham lugar no cérebro dos voluntários, porque isso permite determinar que parte do cérebro é utilizada para processar a visualização de determinadas imagens. O que vemos com os homens é que, quando as pessoas olham para um deles e veem em traje de banho ou só com uma roupa de baixo, elas usam a parte do cérebro que processa rostos humanos. Mas quando olhamos para mulheres em trajes de banho,
e só com a roupa de baixo usamos a parte do nosso cérebro que processa instrumentos e objetos. E quando você processa uma mulher como um instrumento ou objeto, a tendência é utilizá-lo. As regras de que nós servimos quando lidamos com instrumentos ou objetos, se eles não estão cumprindo a sua função, é melhor jogá-los fora e procurar outros. As feministas diziam anos atrás que os homens estavam tratando as mulheres como objetos sexuais. E pensávamos que isso não passava de uma metáfora. Mas não é metáfora. Era sim uma descrição da realidade. Os homens estavam usando a mesma parte do cérebro que utilizam para processar objetos e coisas. E há uma consequência para a sociedade quando você começa a tratar o sexo como um produto e a mulher como uma coisa. Quando você trata pessoas como coisas, há consequências. Uma delas é a violência sexual. Então, é muito estranho ver feministas hoje em dia defendendo que a mulher deve consumir esse tipo de... Quer dizer, as feministas do passado eram menos piores do que as atuais, porque as atuais dizem que a mulher deve se liberar, deve consumir todo o conteúdo sexual, deve buscar prazer acima de tudo. Quer dizer, se vocês forem ver, tanto os homens quanto as mulheres estão procurando incessantemente prazeres sexuais, ou seja, ambos estão objetificando o corpo dos outros. Eles só querem saber de prazer e sexo, tanto as feministas quanto os masculinistas, como alguns coaches de relacionamento que dão essas dicas para as pessoas apimentar relacionamento assistindo pornografia. Isso faz com que as pessoas se degradem cada vez mais. Vocês podem verificar que quem assiste pornografia está mais propenso a cometer agressões sexuais, diz o estudo. Uma análise publicada no periódico Journal of Communication traz evidências de que o hábito de ver pornografia aumenta a propensão à agressão sexual, física e verbal. Os pesquisadores queriam responder a seguinte pergunta: o consumo de pornografia está vinculado à perpetração de atos reais de agressão sexual? Eles analisaram dados de 22 estudos em 7 países diferentes. Essa, infelizmente, não é uma descoberta chocante. Esse estudo só se torna mais concreto a associação que já não era uma novidade. Pesquisas têm mostrado que é difícil não ser influenciado por aquilo que se assiste, até mesmo para quem tem o hábito de ver apenas pornografia não violenta. Vários estudos já mostraram que mesmo assistir conteúdo não violento está relacionado à propensão de usar coerção verbal, droga para forçar mulheres ao sexo. Efeitos da pornografia incluem fantasias sexuais violentas que podem levar a cometer ataques reais. Eles analisaram dados de 22 estudos de 7 países diferentes. O resultado? O consumo de pornografia está de fato associado à agressão sexual nos Estados Unidos e internacionalmente entre homens e mulheres, tanto em estudos cruzados quanto em longitudinais. A agressões verbais do que em relação a agressões físicas, mas ambas são significativas. O padrão geral dos resultados sugere que o conteúdo violento pode ser um fator de intensificação. De 2014, a Universidade de Cambridge, que monitorou o cérebro de 19 homens enquanto assistiam pornografia, né? Os dados mostraram que ela aciona os mesmos centros de recompensa que são ativados no cérebro de viciados em drogas. É uma coisa que você estava comentando ali, né? E aí concluiu que a pornografia provoca um comportamento compulsivo. Eu queria entender, né, por que essas pessoas, né, você já começou falando um pouco disso, mas um pouco mais a fundo, por que as pessoas hoje não tratam a pornografia da mesma forma que um vício em drogas, um vício em cocaína, por exemplo? Essa pergunta é muito boa também, né? Um pouco do que a gente pode pensar sobre essa questão vamos pensar assim, uma questão mais cultural, né? Quer dizer, bom, se é tão óbvio que a pornografia funciona como uma droga, por que é que por que na verdade as pessoas falam pra você usar essa droga aqui? Não, essa droga só vai te fazer bem. Quer dizer, como é que a coisa ela foi trabalhada para ser vendida como uma forma de prazer inofensivo? Isso aqui é muito interessante a gente entender. Bom, acho que sim, em primeiro lugar, a gente poderia voltar um pouco e tentar entender a coisa desde a psicanálise, por exemplo. Quer dizer, a psicanálise com Freud, nos anos 1920, 1910, mais ou menos, ela, vamos dizer assim, coloca, pra gente entender essa pergunta, acho que é bom a gente fazer esse recuo, pra gente entender o porquê que hoje a pornografia ela é entendida como uma coisa normal e aceitável na sociedade. A psicanálise, lá com Freud, muito tempo atrás, ela coloca, em primeiro lugar, a sexualidade humana. Quer dizer, a sexualidade, para Freud, ela é central na personalidade, né? Na personalidade humana. Coisa que até então nunca ninguém tinha levantado essa ideia. Quer dizer, em outras épocas,
outras áreas do ser humano eram centrais na personalidade, a inteligência, em outras épocas a vontade, né, em outras épocas, sei lá, a alma, etc, etc, etc. Em outras épocas, inclusive, sei lá, né, o temperamento, coisa do tipo. Freud vem e coloca a sexualidade como algo central na personalidade humana. Anos vão se passando, tá certo? E a gente tem ali na década de 60 a revolução sexual. Quando a gente tem a revolução sexual, o terreno ele já estava, vamos dizer assim, todo... Né, a revolução sexual vem com aquela ideia de que as pessoas elas precisavam se libertar de certos tabus e, em detrimento, né, aos tabus antigos, as pessoas precisavam agora aproveitar da vida, gozar dos prazeres, etc, 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 etc. A revolução sexual ela só dá certo de algum modo porque todo o terreno já estava de algum modo preparado pela própria psicanálise. Então a gente pode dizer que Freud ele coloca a palha, né? Ele coloca ali a palha, os bambus secos. A revolução sexual vem e joga um álcool por cima daquilo, aquele combustível, certo? E a pornografia depois ela entra como um fósforo riscado ali e coloca fogo em tudo. Agora, quando é que surge, né, a pornografia no meio dessa história de psicanálise, revolução sexual e pornografia? Pornografia mesmo, de algum modo, sempre existiu na história. Só que a pornografia que a gente está falando de pornografia de vídeo. Mas se a gente puxar um pouquinho a origem da pornografia, a gente vai ver, por exemplo, que ela foi fundada, né, a Playboy, por exemplo, foi fundada em 1953 pelo Hugh Hefner, o fundador da Playboy. E é muito curioso como é que a Playboy ela entra em cena, de algum modo. O Hugh Hefner, ele era amigo, próximo de algum modo, do Aleister, ele era amigo do Alfred Kinsey, que era amigo do Aleister Crowley. Então, o Kinsey era um sujeito ali que fez uma série de estudos terríveis sobre a sexualidade humana. Exato. Estudos bizarros, inclusive com crianças, né, coisas do tipo. Ele queria inocular aquilo na sociedade. Mas aquilo não ia ser aceito, né? Assim, se aquilo está na cara da sociedade, ninguém vai aceitar aquilo. Então, o que acontece? O Hefner se aproxima do Kinsey ali, eles eram amigos. E ele falou, não, bom, vamos colocar isso na sociedade a conta-gotas. E aí a Playboy ela é fundada em 1953, em novembro. E a mulher que estreou ali na Playboy foi a Marilyn Monroe. Em 1953 começa, então, um processo de dessensibilização da sociedade, tá? Gradativo. Em 1953, quer dizer, a pornografia ela começa a entrar na sociedade já com os seus objetivos estabelecidos entre os seus fundadores, mas ela é revestida, tá certo, de uma roupagem aceitável. De empoderamento, exatamente. de liberdade. Não era só para vender revista, né? Não era só para vender revista. Porque o que é a Playboy? É que às vezes a galera hoje não pega mais essa ideia, porque hoje ninguém mais tem contato com Playboy, né? Mas o que era a Playboy em 1953? Ó, você é o cara, tá? Você tem, né, o seu, sei lá, né, a sua Mercedes, você tem aqui o seu charuto, e você tem aqui o seu whisky, e você tem as mulheres mais lindas do mundo. Isso é o protótipo, é o ideal de um homem bem-sucedido. É o cara que tem todas as coelhinhas com ele, da Playboy, é o cara que pega em geral as meninas mais lindas do mundo, é o cara que tem carrão, que tem um Rolex, e tem seus charutos ali. Esse é tanto que a gente até brinca hoje. Fulano de tal é Playboy. É o Hugh Hefner, né? Ele é a personificação disso. E o Hefner, ele inclusive tem um episódio, ele era maluco, né? Tem um episódio em que ele reunia as meninas da casa, né? E ele ficava com todas elas ali e depois ele finalizava o ato se masturbando para todas elas. Assim. Ele era pirado também. Então a pornografia ela entra na sociedade, certo? Com objetivos políticos, porém muito bem revestida de uma roupagem aceitável socialmente. E ali começa a Playboy. E ali começa, tanto que os homens, quando começam a consumir pornografia, eles começam com essa ideia. Isso é de homem mesmo, isso é coisa de homem fazer mesmo. Mal eles sabiam que, na verdade, tudo isso estava sendo colocado na sociedade como, vamos dizer assim, um instrumento fortíssimo de guerra cultural, de enfraquecimento do Ocidente. E aqui é que está o coração do problema. Ora, existe algum jeito mais eficiente de você enfraquecer uma sociedade quando você, vamos dizer assim, começa a enfraquecê-la através dos homens? Você começa a enfraquecer os sujeitos. Você coloca uma pessoa dependente de uma droga que ela mesma nem sabe que é uma droga. E aí vai... Suscetível, né? Divórcios, aquela coisa toda, sempre focando na destruição da família. Focando na destruição da família. Quer dizer, uma hora ou outra, como a gente falou do mecanismo de tolerância, né? O sujeito ele enjoa de tudo que ele viu ali. E aí ele fala assim, bom, agora eu vou pular da tela. Né? Só que ele não acha que isso já foi pensado décadas atrás, né? É isso que é o ponto. Só que aí o negócio foi muito mais instrumentalizado com o passar do tempo e veio toda a indústria cinematográfica por trás hoje, né? Uma coisa sobre a qual você sempre fala, ô Soriane, é a respeito dos bastidores dessa indústria. Então, eu acho bacana, como você sempre comenta conosco, que ela está disposta a fazer tudo o que a demanda estiver pedindo. E como a demanda é uma demanda de pessoas viciadas que vão desejando coisas cada vez mais bizarras, ela vai fazendo coisas cada vez mais bizarras. Livro sobre esse negócio da pedofilia e as mídias e internet e pornografia. E você pega autores que não tem nada a ver com conservadorismo, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver, são autores que estudaram o assunto, que
tem a ver, que estão envolvidos com o combate de pornografia infantil no mundo inteiro. Na verdade, a gente tem uma rede integrada de combate, né? A gente não tem uma aqui do Brasil que está separada da que está nos Estados Unidos. É tudo uma rede só, que é coisa internacional. Esse livro é taxativo. A pornografia aumenta o consumo de pornografia infantil. A pornografia na sociedade aumenta a possibilidade de abusadores na sociedade. Isso é um fato. Não quer dizer que todo mundo que vê pornografia vai se tornar um abusador. Claro que não. Mas se antes, a cada 100 mil pessoas, um se tornava um abusador, hoje em dia, com pornografia, a cada 100 mil pessoas, olha esse número, 10, 50, 30. E quando eu percebi isso lá atrás, foi isso que inspirou meu trabalho. Na verdade, foi isso que inspirou meu trabalho. Outro dia, conversando com a minha equipe de marketing, eles me fizeram essa pergunta: Miguel, onde é que você quer chegar, né, com tudo isso, o teu trabalho? Eu falei: olha, de verdade, parando para pensar, quando eu comecei lá atrás, eu pensava nisso. E se hoje alguém chega ali, com 13, 14, 15 anos, começa a me acompanhar e sequer entra nisso, eu nunca vou saber. Mas talvez essa pessoa, ela se preservou, e a gente conseguiu preservar algumas crianças lá no futuro. Sim. Então, assim, o buraco ele é bem mais embaixo. O problema, ele está dentro disso da escalada. Sim. E eu imagino que isso tenha, como o senhor trouxe, tem a ver exatamente com isso, porque é aquilo que tu trouxe, né, o Danuca? Começa homem e mulher, homem, duas mulheres, e aí vai. Como que chega um ponto, e eu imagino que para chegar nesse ponto da pessoa querer tornar aquilo realidade de fato, ela já deve estar num nível avançadíssimo no fim das contas. E está num nível avançadíssimo porque, como bem colocou o Soriani no comecinho da nossa live, começou quando era criança. E daí, os responsáveis por isso, pai e mãe. Pai e mãe. Eu costumo bater na tecla o tempo inteiro, né? Se voltássemos, eu falei isso inclusive na live da Fantástica Fábrica da Sanidade, se voltássemos no tempo, 50, 60 anos, né, e encontrássemos a nossa avó, né, no jardim ali da casa, e perguntássemos: cadê sua filha? Ela falaria: está dentro de casa, conversando com um estranho. Isso nunca aconteceu. Nossos avós nunca, bisavós, nunca deixavam uma criança conversar com estranhos. Mas hoje, praticamente, todas as crianças conversam com centenas de estranhos diariamente. Na internet. Na internet. Um livro sobre esse negócio da pedofilia e as mídias, e internet, e pornografia. E você pega autores que não tem nada a ver com conservadorismo, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver, são autores que estudaram o assunto, que tem a ver, que estão envolvidos com o combate de pornografia infantil no mundo inteiro. Na verdade, a gente tem uma rede integrada de combate, né? A gente não tem uma aqui do Brasil que está separada da que está nos Estados Unidos. É tudo uma rede só, que é coisa internacional. Esse livro é taxativo. A pornografia aumenta o consumo de pornografia infantil. A pornografia na sociedade aumenta a possibilidade de abusadores na sociedade. Isso é um fato. Não quer dizer que todo mundo que vê pornografia vai se tornar um abusador. Claro que não. Mas se antes, a cada 100 mil pessoas, um se tornava um abusador, hoje em dia, com pornografia, a cada 100 mil pessoas, olha esse número, 10, 50, 30. E quando eu percebi isso lá atrás, foi isso que inspirou meu trabalho. Na verdade, foi isso que inspirou meu trabalho. Outro dia, conversando com a minha equipe de marketing, eles me fizeram essa pergunta: Miguel, onde é que você quer chegar, né, com tudo isso, o teu trabalho? Eu falei: olha, de verdade, parando para pensar, quando eu comecei lá atrás, eu pensava nisso. E se hoje alguém chega ali, com 13, 14, 15 anos, começa a me acompanhar e sequer entra nisso, eu nunca vou saber. Mas talvez essa pessoa, ela se preservou, e a gente conseguiu preservar algumas crianças lá no futuro. Sim. Então, assim, o buraco ele é bem mais embaixo. O problema, ele está dentro disso da escalada. Sim.
E eu imagino que isso tenha, como o Soriano trouxe, tem a ver exatamente com isso, porque é aquilo que tu trouxe, né, o Danuca? Começa homem e mulher, homem, duas mulheres, e aí vai. Como que chega um ponto, e eu imagino que para chegar nesse ponto da pessoa querer tornar aquilo realidade de fato, ela já deve estar num nível avançadíssimo no fim das contas. Uhum. E está num nível avançadíssimo porque, como bem colocou o Soriano no comecinho da nossa live, começou quando era criança. E daí, os responsáveis por isso, pai e mãe. Pai e mãe. Eu costumo bater na tecla o tempo inteiro. Né? Se voltássemos, eu falei isso inclusive na live da Fantástica Fábrica da Sanidade, se voltássemos no tempo, 50, 60 anos, né, e encontrássemos a nossa avó, né, no jardim ali da casa, e perguntássemos, cadê sua filha? Ela falaria, está dentro de casa, conversando com um estranho. Isso nunca aconteceu. Nossos avós nunca, bisavós, nunca deixavam uma criança conversar com estranhos. Mas hoje, praticamente, todas as crianças conversam com centenas de estranhos diariamente. Na internet. Na internet.